Uma outra questão, lendo aqui também o nosso noticiário, de hoje, é que o chanceler Ernesto Araújo, ele confirmou mesmo que já está fazendo as consultas para o governo norte-americano para a designação do Dudu. O PAP vai designar o Dudu. Dudu, o surfista. O surfista. É inacreditável. Dudu, o surfista, e você vai me perguntar, aonde está Dudu, o surfista? Está na Indonésia, surfando. Isso, está surfando. Ele podia estar estudando história dos Estados Unidos, já que ele quer ir para lá, ele desconhece. Ele não sabe nada sobre história dos Estados Unidos. Nada. É de uma ignorância, assim, incrível. Estudando história diplomática do Brasil, estudando quais são os contenciosos que envolvem o Brasil e Estados Unidos, que é o mínimo que se exige numa pessoa, né? Para ao menos disfarçar a incompetência dele, a enorme incompetência, né? Que fraudou o currículo também, né? Mais um que fraudou o currículo. A enorme incompetência. A grande questão é que ele não está nem aí. O desprezo dessa gentalha com as instituições do Estado Democrático de Direito é tão grande que ele não está nem aí. Não está nem aí. Ele foi para a Indonésia e acabou. Lembre-se quando o pai foi candidato em 2017 a presidente da Câmara, teve 4 votos, um dos quais foi do próprio Bolsonaro, ele não foi naquele dia da votação. Ele estava surfando e trocou depois o WhatsApp, que foram fotografados pelos jornalistas, com o pai, e xingando, o pai xingando ele xingando o pai. É linda essa família, é uma família, olha, conservadora, muito bonitos princípios cristãos, xingando. E aí depois ele xinga o outro irmão do segundo casamento, para o pai. Uma família muito bonita, linda, linda mesmo, um exemplo, são pessoas ótimas, ótimas, ótimas. Veja o Carlos Bolsonaro em entrevista que deu ao site Poder 360, muito bonita, leiam para vocês entenderem o que é uma família conservadora e com valores morais muito bonitos. São todos cristãos, realmente são. Leia a Bíblia, professa o amor, a caridade, leia a oração lá de Paulo do São Paulo, do Paulo de Tarso, são pessoas fantásticas, eu acredito em todos eles. Mas o Dudu não está nem aí. Continua. Enquanto isso, o Brasil tem um contencioso grave que ele poderia estar estudando. O ignorante poderia estar estudando, que é a questão Estados Unidos, Irã, Brasil. O Brasil, os navios continuam em Paraná, no Porto de Paranaguá, no estado do Paraná, dois cargueiros iranianos que trouxeram ureia e estão levando milho. Por quê? Não entra dinheiro, é uma troca de produto por produto, porque o Irã está com dificuldade de divisas. Esse tipo de comércio é realizado em outros momentos, a história do Brasil também já foi feito isso, você troca produtos por produtos, no caso com o Irã. O Brasil teve uma safra recorde de milho. Parabéns para os produtores. E os Estados Unidos é um grande produtor de milho, até o etanol tem o etanol de milho, né? E é um concorrente do Brasil no mercado internacional, os Estados Unidos. Portanto, é um adversário nosso. Para vender, para exportar não é fácil, é muito difícil, mas é muito difícil. Se precisa estabelecer negociação com o país, ver quem vai ser o importador, isso muitas vezes demora anos. O Irã compra 27% do milho exportado pelo Brasil, 27%. O que o governo brasileiro fez? Os Estados Unidos determinou, como se tivesse autoridade para tal, legalidade e legitimidade para tal, uma sanção internacional ao Irã. Mas os Estados Unidos não é a ONU. Se fosse uma determinação da ONU, do Conselho de Segurança, por exemplo, tudo bem. Mas mesmo uma sanção internacional abre espaço para remédios e para alimentos. Remédios e alimentos, né? Não, os Estados Unidos é que determinou. Os países sérios não estão nem aí. Vão continuar comerciando com o Irã, que é um importante mercado para outros países. Porém, na presidência Jair Bolsonaro, o Brasil está de joelhos para o imperialismo norte-americano. Nós temos nunca na história da República, desde o Eudoro da Fonseca, tivemos um presidente vendido aos Estados Unidos. Vendido no sentido político e ideológico, né? Que inclusive está preocupado, falando, poxa, o que o Trump vai achar disso? Que é isso? O Ernesto Araújo dizendo, puxa vida, nós vamos causar um problema nos Estados Unidos. Espera um pouco. Bolsonaro é presidente do Brasil,
Ou acha que o Brasil vai ser o 51º estado dos Estados Unidos? É isso? Quer entregar o Brasil aos Estados Unidos? Nunca, nenhum presidente fez isso na história. Nunca um chanceler agiu de forma tão humilhante, tão servil como Ernesto Araújo. Nós temos de protestar. Não podemos, nós estamos meio anestesiados, hein? Protestar. Porque o que vai acontecer é que o Irã vai falar assim, não queremos mais comprar do Brasil, e vai pôr uma retaliação. E nós vamos vender para quem? Para quem? E isso vai ter repercussão para outros compradores de produtos brasileiros que vão falar assim, o Brasil está a serviço dos Estados Unidos. Por exemplo, no Oriente Médio, nós temos grandes compradores, o Egito, por exemplo. O Egito, pô, é um importante parceiro comercial brasileiro. Logo nós vamos ter uma retaliação por parte do Egito, e aí vai indo. Isso vai ter efeito sobre as nossas exportações, sobre a nossa balança comercial, e entrando no Brasil no agronegócio. No momento que o Brasil deve crescer no máximo 0,8, 0,7, 0,6, o PIB, em torno disso. No momento que nós precisamos aumentar as exportações, o Jair Bolsonaro, de joelhos para o imperialismo norte-americano, faz o inverso. Faz o inverso. Né? E ele se diz liberal. Né? Liberal na economia. Que liberal? Nem sabe o que é liberalismo. Ele fala em patriotismo, bandeira verde e amarela. Para ele, a bandeira que ele bate continência é a bandeira norte-americana, das 13 listras. Ele não bate continência para a bandeira brasileira. Né? E o Dudu Bolsonaro, o surfista, o ignorante, né, poderia estar estudando essa questão? Não está nem aí. E imagine o seguinte, e quando esse cara foi embaixador nos Estados Unidos, esse moleque, quando esse moleque foi embaixador nos Estados Unidos, o que será do nosso país, além de ser motivo de chacota mundial? Ele já colocou boné do Trump em 2020. A embaixada brasileira vai ser comitê eleitoral o ano que vem? Esse moleque vai estar servindo ao imperialismo? O Senado vai aceitar isso. O artigo 52, inciso 4, cabe a sabatina ao Senado. São 81 senadores, se 41 votar contra, acabou. Nós não podemos deixar esse moleque humilhar o Brasil. Eu acho que essa é a questão central. É essa a questão dos brasileiros. Esse moleque já humilhou 1.800.000 eleitores de São Paulo, fingindo que morava aqui. Mentira, moleque! Você não mora aqui. Cadê a sua esposa? Cadê sua vida social aqui em São Paulo, moleque? Você não mora aqui. Você enganou, isso é cassação. Se nós tivéssemos justiça eleitoral, seria cassado. E outras vezes na história do Brasil, nós tivemos políticos cassados por falsidade ideológica. E a falsidade ideológica, essa que é a grande questão. Né? E temos de ter coragem de falar isso. Não ter medo, não. Né? Espero então que o Senado, e vou fazer o meu papel, espero que vocês façam, eu vou fazer, e não vou acho que só escrever para os 3 senadores de São Paulo não, vou fazer mais, vou escrever para todos os senadores que eu acho que merecem o meu respeito, e são muitos, vou escolher os senadores e vou escrever, e vou pedir como brasileiro, espero que vocês façam também, que eles ajam como brasileiros, não aceitar que esse moleque vai humilhar o Brasil em Washington, não é possível, uma embaixada que foi... Quando era alegação, quando virou embaixada, no começo do século passado, o primeiro embaixador foi Joaquim Nabuco. Nós não podemos deixar um moleque ocupar a cadeira de Joaquim Nabuco. Não, 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 não.